Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do PodFaz, podcast produzido pela Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício de Aguiar Franco, em parceria com o Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da AEGEFAZ a jornalista e consultora de comunicação Maju Coutry para um bate-papo sobre diversidade, equidade e inclusão. Tudo bem, Maju? Tudo bem, querida. Obrigada pelo convite. Obrigada à Escola de Gestão Fazendária do Tocantins por fomentar esse debate tão importante. Parabenizar aí todos que fazem parte desse processo, porque esse é o primeiro passo, abrir a discussão sobre diversidade. Maju, conta para o pessoal de casa quem é Maria José Alves Coutry. Ah, sim, essa talvez seja a pergunta mais difícil aqui da entrevista, porque geralmente a gente gosta de falar mais sobre os outros e às vezes a gente olha mais pro outro do que pra gente. É um erro até que a gente comete, né? Então, Maria José Coutry, conhecida como Maju Coutry, é antes de tudo uma mulher negra, com muito orgulho, afrocentrada, ciente do seu papel étnico-racial na sociedade. Eu sou baiana, cheguei no Tocantins em 2006, vim cursar jornalismo, trabalhei em vários veículos aí do estado. Há cerca de 18 anos aí sou ativista, eu gosto de falar essa palavra, ativista da pauta racial no Tocantins, levando ações antirracistas aí para a maioria dos municípios do estado. E também sou jornalista, atualmente trabalhando com consultoria de comunicação e há 8 anos estou aí à frente do jornal Gazeta do Cerrado como editora-chefe. Eu sou proprietária também do veículo, fundadora e uma editora-chefe negra, né? Que a gente já começa daí já traçando esse caminho da diversidade. Sou palestrante também e escritora. Lancei em 2021 meu primeiro livro que conta a história das mulheres quilombolas do Tocantins. Maju, você é especialista em comunicação étnico-racial e membro da Coordenação Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial. Poderia compartilhar sua experiência em participar de movimentos como esse? A COGIRA é a Coordenação Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial. É um movimento que existe há muito tempo, um movimento organizado, onde jornalistas do Brasil todo discutem ações afirmativas dentro da comunicação, para a inclusão do negro dentro da comunicação. Isso há muito tempo. E essa especialização pela UNB é uma especialização em comunicação étnico-racial. São caminhos que eu venho buscando desde a minha época da formação para estar aprendendo mais do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista bibliográfico, e estar fazendo esse networking com tudo que vem surgindo e todos os debates com relação ao assunto. Né? Porque ser uma jornalista negra no país não é fácil. Os negros sempre estiveram, historicamente, retratados na coluna policial dos jornais, na visão do negro bandido, infelizmente. O negro quase nunca esteve no processo de produção da notícia. E talvez por isso os veículos sempre tenham dado pouco espaço para as coisas positivas da cultura negra, da cultura africana, e infelizmente problemas como racismo, como tanta coisa aí voltada à questão negra não seja discutido com muita frequência nos veículos, só no mês da consciência negra. Então, estar dentro desses núcleos, desses fóruns de discussão, abre a mente da gente, faz com que a gente entenda que o papel do comunicador negro ele vai além, né? Ele não é só gerar conteúdo nas redes sociais, nas plataformas, ou na Gazeta do Cerrado como editora-chefe, tá lá ocupando esse lugar de representatividade. Acima de tudo, usar o meu lugar de fala, usar o meu lugar para poder dar mais espaço para pessoas negras trabalharem, para ter uma linha editorial que pauta, que dá voz a comunidades quilombolas, a cultura da periferia. Então, assim, de fato fazendo um trabalho voltado para visibilizar a pauta negra em todos os sentidos. E você comentou sobre isso, e eu gostaria de saber, você como jornalista, como mulher ativista, você já sofreu algum tipo de discriminação? Como você superou ou lida com esse tipo de manifestação de preconceito? O racismo estrutural, ele está enraizado, né? E o maior problema dele é que o país e o Tocantins não se reconhecem como racistas. Como que você não reconhece um problema
e você vai lutar contra ele? Não vai. Então esse é o primeiro ponto de partida. Somos uma nação, um país, um estado que não se reconhece como racista, mesmo sendo um dos mais racistas do mundo. Esse é o número 1. Então, e o racismo, ele é perverso. Ele não só machuca, dói, tira a autoestima, joga a nossa identidade na lata do lixo, mas como ele tira vidas todos os dias. Uma mãe que mora no grande centro, a mãe de um jovem negro, ela não sabe se o filho vai voltar para casa. Se tiver uma atitude suspeita, pode ser confundido com algum ladrão ou com alguém. Estamos num país onde a maioria das domésticas são negras, onde as mulheres pretas são as mais violentadas, são as mais vítimas de feminicídio, são as mulheres que recebem até menos anestesia, pra você ver. Tem até uma violência obstétrica aí no meio. Em todos os locais da sociedade, todas as estruturas, há racismo. O que é o racismo? É uma organização. O Brasil foi organizado e estruturado para excluir os negros, para colocar os negros sempre numa posição de não ter acesso a nada, de estar sempre na base da pobreza. Então, eu te digo que hoje, muita gente pode não perceber, mas é difícil um homem negro, uma mulher negra, uma criança negra que não passe pelo racismo. E ele não escolhe. Tem gente famosa, você vê Paulo Vieira. Paulo Vieira é um ícone do Tocantins, um ícone da cultura, e sofre racismo. Então, ele não escolhe condição social, não escolhe lugar onde você mora ou não. O racismo nos atravessa todos os dias na sociedade brasileira. E comigo não seria diferente. Várias vezes, de várias formas. Uma vez eu estava no Palácio Araguaia, cobrindo um evento, logo que eu comecei, e a mulher falou assim, faz favor pra mim, coloca a minha bolsa ali na cadeira. Eu falei, até levei um susto, coloca a bolsa na cadeira. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas como assim? Não, você não trabalha aqui nos serviços gerais? Eu tava com crachá da Gazeta já. Eu falei, não, mas você não tá... Não, você é jornalista. Mas... Ah, desculpa, achei que você era dos serviços gerais. Porque existe o imaginário social de nos reduzir a esses espaços. Nada contra nenhum servidor dos serviços gerais. São servidores que prestam serviços importantes, que trabalham dignamente. Não é sobre isso. É sobre o lugar que a sociedade sempre quer nos resumir e sempre quer nos colocar. Como se dentro daquele ambiente eu pudesse estar apenas naquele local. Como se eu não pudesse ser quem estava ali fazendo a notícia. Né? Várias vezes. Sempre me perguntavam, mas você é jornalista? Mas você vai dar conta de me entrevistar? Você acha que você vai saber me entrevistar? Questão do cabelo, né? Que eu nunca desconstruí a minha identidade para exercer o jornalismo. Né? Estamos falando de algo que hoje o pessoal acha mais normal, tem a Maju lá nacional, tem um monte de repórteres negras surgindo, né? Mas na minha época, quando eu comecei, eu me lembro que eu era uma das únicas. O pessoal falava assim, uma vez eu estava fazendo uma live da pandemia, logo quando começou, e os comentários, e uma mulher comentou assim, que horror de cabelo, vai pintar esse cabelo, não sei o quê. E na época até vários leitores da Gazeta fizeram uma campanha, né? Horror é o seu racismo. Ela disse que meu cabelo tava um horror. Aí mulheres do Tocantins todo mandaram a plaquinha, escreveram horror é o seu racismo. Uma campanha de solidariedade a minha. Eu tava ali trabalhando, falando de um assunto tão importante e sendo atravessada pelo racismo. Porque o racismo é isso. É a piadinha, nos excluir dos espaços, você chegar em todo lugar, fazer o teste do pescoço e chegar em espaços de poder e quase nunca ver mulheres pretas, homens negros ocupando cargos importantes, ocupando cargos de liderança. Então, o país, infelizmente, ainda não se deu conta que esse processo nos fere, nos mata e nos atravessa todos os dias e que a gente precisa ter uma consciência grande, não só nós negros, a sociedade como um todo. O combate ao racismo, ele é um processo de toda a sociedade brasileira e tocantinense, de todo mundo no seu lugar de fala, independente da sua cor, diariamente, através dos espaços que está, fomentar a igualdade, ensinar o filho a respeitar o próximo em casa, ler autores negros, consumir criadores de conteúdos negros, entender a história do negro, passa por um processo de mais informação também. A sociedade é muito desinformada, né? Reproduz estereótipos racistas sem saber, termos racistas. Então, enfim, ainda há um longo caminho pra gente percorrer. Você acha que o tema diversidade, equidade e inclusão deveria ser mais debatido? Até porque a população brasileira é muito heterogênea e o país é muito desigual. Você acha que deveria ser mais debatido esse tema? Na verdade, o tema diversidade, ele é tratado como se automaticamente ele já estivesse, todas as instituições já estivessem tratando dele, sem tratar. A gente está numa escola de gestão fazendária e quando me chamaram, eu falei, nossa, que legal,
Você vê o sistema da Secretaria da Fazenda estarem fomentando esse debate. Porque muitas vezes acham que tratar de diversidade é só obrigação do governo ou obrigação de político. Não. Tratar de diversidade é uma obrigação institucional de todos os órgãos, de toda a sociedade, de todo indivíduo brasileiro. E ainda é um assunto pouco falado, pouco estudado do ponto de vista da importância que ele tem para as organizações. Você ter uma organização diversa significa você contemplar a pluralidade. Não só quando você for fazer uma campanha publicitária, você colocar um negro, um branco, um indígena, um quilombola e achar que você é diverso porque você fez isso. A diversidade, ela está nos pequenos detalhes. Ela vira um estilo institucional. É desde o ambiente que você trabalha, a políticas que você estabelece. Entendeu? Desde a você saber os níveis de diversidade que você tem na sua empresa, por exemplo, na Secretaria de Fazenda. Como é que é o corpo de funcionários? Quantos por cento são negros, quantos por cento parto, quantos por cento índios, quantos por cento homens, quantos por cento mulheres? Primeira coisa, você tem mapeado. Vai fazer uma ação Dia das Mães, Dia dos Pais, datas comemorativas, pensar em como eu posso contemplar esses públicos. Você está no estado, você tem 74% da população negra, segundo o IBGE. 74% da população tocantinense é parda ou negra, autodeclarada. E você chega em espaços e você não vê em espaços de poder esses negros. Então, a diversidade ainda é algo muito urgente no estado. As instituições precisam, primeira coisa que eu digo, criarem fóruns de debate internos. Você tem aqui uma escola de gestão fazendária, você cria o fórum de diversidade, onde você coloca um de cada setor, onde você coloca ali para discutir ações de diversidade. Vamos fazer um sarau de leitura, cada um traz o livro que está lendo, vamos compartilhar a leitura. Ou vamos fazer um evento onde a gente vai fazer várias palestras sobre inclusão do indígena na sociedade, inclusão do povo negro. Não adianta só ir no Instagram e na rede social da instituição, gente, e em data comemorativa colocar banner. Diversidade não é isso. Diversidade tem que ser um modo de existir, um modo de prática diária, dentro daquela instituição, impregnado. Você tem um olhar para os diferentes, um olhar plural, e exercitar isso todo dia através das formas de trabalho daquele lugar. Em um dos seus posts, você comentou que a comunicação sem diversidade não pode existir. Fala para o público sobre a importância da inclusão, da pluralidade na comunicação das empresas, nos órgãos governamentais, na sociedade em geral. Não pode se fazer comunicação não se pode fazer comunicação sem a diversidade. Porque ignorar, primeira coisa, você ignorar o ponto de partida, né? É você ignorar a essência do seu corpo colaborativo, né? As pessoas que trabalham com você, a essência do lugar onde você está. Você está no Tocantins, você está num lugar que tem comunidade indígena, que tem comunidade quilombola, que tem uma essência cultural diversa muito grande. Então você não pode trabalhar alheio a isso. Primeira coisa, então, na hora de você se comunicar, você tem que colocar esses elementos da cultura local, na forma de falar, numa campanha que você vai fazer, num evento que você vai fazer. Chama, por exemplo, vai fazer um evento da Escola de Gestão Fazendária? Peraí, vamos convidar os artesãos, artesãs, indígenas, quilombolas, expor os produtos deles aqui na porta. Com isso a gente está dando a experiência de pessoas que estão vindo para o evento conhecer um pouco mais da cultura. Sim. Você está promovendo a diversidade. Exemplo, entendeu? Vamos abrir com uma programação cultural, vamos chamar ali um artista, um cantor indígena para mostrar seu trabalho. Então, assim, toda sexta-feira ter um projeto onde a gente vai conhecer algum líder negro, ou alguma liderança negra, conhecer a história, fazer um bate-papo, fazer um network. Ou vamos fazer um trabalho onde a gente vai criar o Fórum de Diversidade da EGFAS, vai uma vez por mês visitar uma comunidade quilombola do estado, chegar lá, entender o modo daquela comunidade, fazer uma imersão naquela comunidade. Então, não existe como você pensar a sua forma de comunicação sem você considerar todas as formas de diversidade. Isso já está comprovado cientificamente, né? Os dados mostram que empresas e instituições e organizações mais diversas, elas têm resultados melhores. Empresas onde você tem cargos com mulheres, cargos de poder com mulheres ocupando ali, tem mais resolutividade, tem um ambiente diferente. Então, assim, as instituições não podem limitar os seus posicionamentos a datas comemorativas, como eu falei.
E é o que mais acontece. Não adianta você no dia da consciência negra, botar um banner com uma mãozinha preta, uma mãozinha branca, somos todos iguais. Se aquele órgão não tem uma ação antirracista desenhada, feita ali, entendeu? Então, a gente precisa também fazer com que a comunicação, ela quebre os estereótipos. Uma dica que eu dou: vá sempre na direção oposta aos estereótipos. O que é esse estereótipo? O dia do índio, aí vamos lá colocar a foto de uma criança vestida de índio, sendo que você pode fazer um evento ou trazer uma liderança, ou na sua rede buscar uma fala de uma indígena nesse dia, dar o lugar de fala para ela. Então, assim, não tem como você desassociar sua estratégia de comunicação interna, externa e de rede social das formas de diversidade. Você tem na sua empresa, você tem na IGFAS pessoas negras. Então, no dia da consciência negra, por que não dar voz para elas? Quem são essas pessoas? Pessoa que muitas vezes chega cedo, vem de longe, qual é a história dela? Então, assim, muitas vezes essas histórias, elas estão no corpo mesmo ali, né? E outra coisa, fomentar a diversidade, ela também é uma questão de imagem e reputação. Né? Você tem uma empresa você tem empresas hoje que desenvolvem produtos, aí fazem aquele marketing maravilhoso, investem em milhões, e você não se vê naquilo ali, você não é representado. Pesquisas mostram, pessoas, eu mesma, negras, LGBTQI+, pessoas de todos os tipos, eu tendo a comprar, eu tendo a consumir, eu tendo a me identificar e me conectar com aquilo que eu tô retratado. Se eu tô consumindo algo que eu não tô retratado naquilo ali, eu não vou me conectar com aquilo ali. Então é uma questão também de você ampliar a sua rede. Muita gente fala assim, como é que eu ganho mais seguidor, mais engajamento? Se conectando com a outra realidade. E só se conecta com a outra realidade se você diversificar. Se você olhar além da bolha, sair da bolha. Tá todo mundo numa bolha, né? Uhum. Você tem aqui a rede social, você bota só o que você quer, aqueles bannerzinhos prontinhos, mostrando o que acontece na sua instituição. E aí? Que tipo de conexão você está fazendo, né? Então, assim, as instituições precisam ter políticas internas de diversidade, baseada nos seus propósitos. Outra coisa, na hora de postar, não ignorar os elementos de diversidade e de acessibilidade. Usa os emotions. Por exemplo, eu sempre gosto de começar uma palestra falando: meu nome, eu estou vestida de verde, estou com um blazer branco. Vai fazer o post? Coloca o post acessível para todos verem. Para quem tá consumindo ali, muitas vezes é deficiente e não consegue ver. Então tá ligado também a sua preocupação com a acessibilidade, com quem vai consumir aquele público. Legendas, hoje em dia mesmo, diversidade na comunicação, você põe legenda. Um podcast desse mesmo, já deixar uma sugestão para vocês aqui, de colocar em Libras também. Se vocês disponibilizarem ele no YouTube, começar a colocar também em Libras, para quem for consumir esse conteúdo, ter essa opção também no canto da tela. Então, assim, é você interligar todas as formas de diversificar e tornar o seu conteúdo mais acessível para todos os tipos de público. Você falou sobre políticas internas. Quais são as principais políticas internas, iniciativas que você conhece, assim, no Tocantins ou no Brasil? Instituições que eu conheço de diversidade, sim, inclusão? Diversidade, equidade, inclusão. Olha, na verdade, poucas empresas que eu conheço, que eu tenho estudado, têm implementado isso assim de forma estruturada. Fazem ações. Um dia faz um evento, ou um dia pensa numa ação, como eu te falei, mais voltada a datas comemorativas, infelizmente. Mas ainda falta isso, como eu te falei, falta de fato estruturar, ter o comitê, porque se você tem um comitê de diversidade, você pode criar um comitê onde faz uma reunião uma vez por semana, uma vez por mês, aliás, e você monta ali em janeiro, vamos ter ação tal, fevereiro tal, março tal, abril tal, vamos pensar numa campanha assim, e eu vejo hoje aqui, como eu te falei, a diversidade é muito levada de forma muito automática, e não há essa preocupação em se estabelecer internamente de forma efetiva e de forma oficial mesmo, tipo, aqui tem um comitê de inclusão, onde a gente vai fazer, como eu te falei, onde o nosso podcast vai ter Libras, onde quando a gente postar a gente vai colocar autodescrição, onde a gente vai usar sempre hashtag e elementos que representem a diversidade dos públicos, onde a gente vai usar a nossa rede para toda segunda-feira mostrar um elemento da cultura do Tocantins,
ou contar a história de exemplo, de uma liderança negra, de um indígena, ou a gente vai trazer curiosidades sobre esses povos. Então, assim, eu não infelizmente, eu conheço poucas, não me vem na cabeça nenhuma aqui, nenhuma grande iniciativa aqui no Tocantins que eu possa te dizer, essa aqui é uma iniciativa modelo que dá pra fazer assim. Sim. Infelizmente ainda tem muito chão pela frente. Maju, o Instituto Ethos, ele analisou mais de 300 empresas brasileiras, grandes empresas, na verdade, e foi identificado que quanto maior o nível hierárquico das organizações, maior são as lacunas de raça e gênero. Qual que você acha, assim, que são as principais barreiras e desafios na implantação de políticas, das políticas de diversidade, equidade e inclusão? Primeiro, falta de visão da organização da empresa. Não adianta querer fazer só para ser marketing. Só para gerar uma imagem positiva. Não adianta. Você vê, nós temos grandes hipermercados, por exemplo, que eu não vou citar nome, que tiveram episódios racistas neles. Pessoas foram agredidas e tal. Aí depois disso, vieram fazer campanha, colocando pessoas negras como uma ação de gerenciamento de crise. Não como um trabalho preventivo. Porque não treinou, não capacitou a segurança antes para lidar com esse tipo de público. Por que não houve toda uma ação preventiva? Então, assim, as instituições e organizações, elas estão agindo muito que nessa parte corretiva, né? Ou entrando em ondas. Quando, hashtag somos todos isso, aí o pessoal entra na onda. Uhum. Mas falta a essência e o propósito de diversificar e de pautar a diversidade por acreditar nisso de verdade. Por acreditar que a gente, contemplando todas as faces da diversidade, da população, dos modos, do estilo, da cultura, você vai estar enriquecendo o seu negócio. Você vai estar agregando valor ao seu conteúdo de uma forma muito efetiva. Então, o primeiro problema, na minha opinião, é a falta de visão e propósito da empresa. Segundo, falta de conhecimento e de informação sobre como isso funciona. Como que eu posso fazer? Como é que eu posso? Por exemplo, esse dia eu fui numa loja aqui em Palmas e fui numa ótica. E aí, no Instagram, eles tinham postado as fotos dos óculos. E aí, em vários modelos, eu fui lá. E aí a mulher falou assim, Maju, mas você viu lá, a gente postou a foto com a modelo. Eu falei, pois é, mas esse óculos é amarelo, rajadinho assim, e você postou uma modelo branca. Como a minha pele é negra, eu nunca vou saber. Eu tive que vir aqui para eu saber como é que vai ficar o tom na minha pele. Aí ela falou, nossa, Maju, realmente, agora eu vou ter essa preocupação de fazer os óculos em modelos brancos e em modelos negros também. Lojas também, muitas vezes faz provador e não contrata influenciadoras negras, pessoas negras. Como é que eu vou saber como é que vai ficar em mim? Então, sempre pensar quem é o seu público-alvo. Em que momento dessa relação com o seu público você precisa pensar em propiciar uma experiência mais próxima ao que ele é, onde ele vive, ou à condição dele. Uma condição de cadeirante, uma condição de pessoa negra, ou até que ponto o produto, até que ponto o serviço que você presta, o produto que você vende, precisa estar mais próximo daquele tipo de pessoa. Então, é isso que as empresas ainda não estão pensando. A diversidade ainda não é encarada como algo que deve ser a base e algo que deve estar conectado com o propósito da empresa, com o produto, com o serviço e com o local e com as empresas, e com as pessoas que trabalham ali, né? Você, muitas vezes, às vezes, é uma mulher negra, trabalha numa empresa e as pessoas às vezes não sabem nem como se dirigir a você. Às vezes fica, posso tocar no seu cabelo? É de verdade? É seu mesmo? E aquela postura começa a te incomodar, te preocupar, né? Por quê? Porque tá todo mundo vendo um ambiente ali onde as pessoas não têm um fórum de discussão sobre isso. De conversar, de entender que o lugar do outro, né? A respeitar ali o lugar do outro. Isso acontece muito também na representação feminina, sabe? Em você ter mulheres com políticas de valorização do trabalho que elas prestam ali, de valorizar o protagonismo dentro das empresas. Isso também é diversidade. Aliás, isso é diversidade. Que tipo de ações você tem para as mulheres? Para fortalecer a trajetória delas? Que tipo de ações você tem ali uma vez no mês e tal, para fortalecer esse protagonismo? Fica aí a pergunta para as empresas e para as organizações. A Cefaz, ela participa do grupo de desenvolvimento do servidor fazendário,
que é composto por membros de todas as secretarias que pretendem levar a discussão sobre diversidade e equidade e inclusão para todas as secretarias. Qual a importância desse órgão promover e disseminar esse tipo de política? Em primeiro lugar, de uma importância vital. Parabenizo, inclusive, por isso. Esse movimento, tomara que ele inspire várias outras organizações, vários outros órgãos, porque institucionalmente é isso que falta. Falta esse olhar e o olhar de, peraí, alguma coisa não tá normal. Sim. Não vamos agir como se todo mundo aqui fosse igual. Como se só a gente chegar para trabalhar aqui e todo mundo agir normal. Não tem normal quando o ambiente é diverso, quando as experiências são diversas, quando as histórias de vida são diversas e as representações são diversas. Então, é muito importante, vai valorizar, primeira coisa, antes de tudo, todos os servidores que vão começar a se compreender melhor naquele espaço. Vão começar a entender como que eles podem contribuir mais, não só profissionalmente, mas a partir do ponto de vista dos seus lugares de fala e das suas origens. Terceiro, vai tornar o ambiente mais integrado, vai levar mais informação para a base, para os servidores, isso é importante. Por isso que eu sugiro criar esse comitê com representantes, né? Criar ações importantes sobre isso, ter não só reuniões, mas saraus, eventos que aproximem mais estudos sobre diversidade, consumirem conteúdos de pessoas negras, de pessoas indígenas, trazer essas pessoas para perto, fazer atividades com essas pessoas. Então, assim, há muito o que se fazer e é um primeiro passo, um passo importante, significativo, que eu espero que dê muitos frutos e que colabore para ambientes cada vez mais. Porque se um ambiente diverso é um ambiente onde você reduz a possibilidade de atos de racismo, de preconceito, de exclusão. São lugares onde a saúde mental ela é todo dia regada um pouquinho, porque você vai estar num ambiente mais saudável. E não tem nada pior que você trabalhar num lugar onde você se sente pressionado, onde você não se sente valorizado, onde você acha que todo mundo tá fazendo piada com o seu cabelo, tá criticando o que não sabe, tá julgando você pela sua cor sem saber a sua história. Então, assim, é um processo muito forte e que vai gerar frutos na produtividade, no envolvimento e, acima de tudo, na prática desenvolvida aí nas secretarias. Hoje eu queria agradecer a sua presença aqui, sem dúvida, agregou bastante, tá? Por ter compartilhado sua história e seu conhecimento também. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, sucesso aí ao PodFaz, que cada vez mais tenhamos instituições com esse olhar de vocês, de pensar a diversidade não como data comemorativa, como datas comemorativas, mas como um processo diário de conexão real e de potencialização de carreiras, de trajetórias e de ser voz. Obrigada. E você que nos escutou até aqui, interaja com a gente por meio das mídias sociais, comente, compartilhe. Tchau, tchau!